Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Tadel Online, te prepare, porque eu sei que Deus vai estar falando conosco nessa noite, nessa tarde, noite. Então, ainda falando algumas coisas a respeito da obra de Deus e mostrando para nós que, claro, a obra de Deus é um privilégio, fazer a obra de Deus, trabalhar no reino de Deus, trabalhar para Jesus, trabalhar fazendo a obra de Deus é o maior privilégio, sim, para todos nós. Agora, aqueles que trabalham na obra de Deus acumulam tesouros no céu. Os que trabalham para a obra de Deus ou na obra de Deus estão acumulando pontos para receber tesouros do céu. É o que a Bíblia diz. Aquele que trabalha para a sua própria obra acumula tesouro na terra. Então o que é mais importante? Acumular tesouro do céu ou acumular tesouro da terra? Ah, pastor, também é acumular tesouro da terra, mas só que você não vai usufruir o tanto que você tem que usufruir aqui na terra, porque você vive a vida toda acumulando tesouro na terra, quando vai usufruir você morre. Então, deixa a tua herança aí para os outros. Mas amém. Mas é tão legal, porque é tão legal a gente fazer a obra de Deus. Não é claro, primeiro, não é só por causa disso, eu vou fazer a obra de Deus porque eu vou acumular tesouro na terra, deixa de ser interesseiro no céu, aliás. Vou fazer a obra de Deus porque eu vou acumular tesouro no céu, deixa de ser de interesseiro, rapaz. Não faça a obra de Deus por interesse, mas por amor, né? Fazer a obra de Deus por amor, com certeza, é o melhor negócio. Mas a gente sabe que todos quantos se propõem fazer a obra de Deus, a gente sabe que nós temos uma resistência espiritual, que são os inimigos da obra de Deus. Quantos já foram inimigos de Deus? Então o título é Os Inimigos da Obra de Deus. Agora eu pergunto, quantos já foram inimigos de Deus aqui? Aí. Tem pessoas que podem dizer assim, poxa, eu nunca fui inimigo de Deus. Claro que já foi. Todo aquele que vive debaixo do pecado, da escravidão do pecado, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Então, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está entendendo? Então, a gente tem que entender, é muito interessante isso, mas eu quero falar sobre os inimigos da obra de Deus. Por que a obra de Deus se levantam tantos inimigos? Qual é o projeto e o propósito disso? Bom, é verdade, ele não quer que a obra avance, ele não quer que as pessoas sejam salvas, que as pessoas sejam restauradas, ele não quer que as pessoas enxerguem a verdade. Agora, nós precisamos perseverar, devemos sim perseverar na obra, até que as pessoas elas tenham uma boa consciência do seu propósito para com o reino de Deus. Agora, eu perguntei, quantos já foram inimigos de Deus? Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos
apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este Evangelho é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso está em Colossenses, capítulo 1, 21 e 23. Então, olha aqui o apóstolo Paulo estava falando. Antes vocês estavam o quê? Separados de Deus na mente de vocês. Nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento, da nossa má atitude. Porém, desde que o Evangelho chegou a nós, ele iluminou o nosso entendimento que estava escuro, que estava obscuro pelo pecado. Você sabe, querido, que o pecado, ele traz escuridão no nosso entendimento. Por isso que as pessoas naturais, elas não vão entender já a importância do Evangelho, da vida eterna, da salvação. Elas não vão entender por quê? Porque elas estão momentaneamente com a sua mente espiritual apagadas. Não tem luz. É como eu já falei outra hora, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão debaixo de um poder do maligno. E esses são o maligno, os inimigos que se opõem toda hora, todo momento à obra de Deus. Por isso que a gente vê as pessoas criticando, constantemente cristãos sendo perseguidos, as pessoas sendo criticadas por causa do Evangelho. As pessoas que vivem na verdade do Evangelho, à luz do Evangelho, elas serão criticadas. E nós vemos que inimigos se levantam constantemente. Agora, as boas obras sempre enfrentarão seus opositores. Aqueles que fazem as boas obras, que têm boas atitudes, sempre vão ter opositores. Vai ter sempre alguém que vai se levantar contra, que não vai concordar, que vai ter inveja, e etc, etc. Bom, quando alguém decide fazer a obra de Deus com zelo e determinação, com certeza os inimigos vão se levantar para impedir o sucesso de crescimento da obra. Porém, ninguém pode impedir o crescimento da obra de Deus, nem o diabo e seus demônios poderão impedir que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida, na sua célula, na sua igreja. Então, Satanás, ele não tem esse poder, essa autoridade de tentar impedir o crescimento da igreja. O diabo não tem autoridade para isso. Apesar que ele é um ser espiritual do mal, ele só vai ter e obter essa autoridade se alguém tiver alguma legalidade, ou algumas brechas, ou seja, a legalidade brecha na sua vida,
ou na sua casa. A Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo e ele vai ter que fugir de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós, de vós. Então, como é que nós vamos resistir ao diabo? Qual é a resistência que deve haver na nossa vida para resistir a Satanás, ao diabo? A resistência é a nossa obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos e somos obedientes dentro do processo da nossa liderança, levamos uma vida de santidade, uma vida de realmente de verdade, nós estamos resistindo ao diabo. Por quê? Porque ele vem com toda a sua astúcia para nos tirar do propósito, daquilo que nós estamos fazendo. Então, resistir ao diabo é uma atitude total de obediência a Deus. Não é você não está fazendo força, né? Eu estou resistindo ao diabo, vamos lá, resistir. Pelo contrário, você está com a sua vida alicerçada. Você é um soldado de Cristo. Por isso que o Senhor fala da armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Que armaduras são essas? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala dessa armadura, porque nós somos um soldado. E essa armadura, ele fala do capacete, da couraça, da espada, do espírito, não é verdade? Então, é uma armadura, quando a gente olha assim naturalmente, descrevendo essa armadura naturalmente, ela é muito bonita, mas não é essa armadura na força, mas é uma armadura espiritual. O que aconteceu com Davi? Davi, ele tentou, quando foi enfrentar o gigante Golias, Saul deu a sua armadura para ele. O rei Saul, ele deu a armadura para que Davi fosse enfrentar Golias, mas não é a armadura do seu irmão que vai fazer com que você vença gigantes. É a armadura que Deus está te dando. A armadura que Deus está te dando é que vai derrubar gigantes. Pastor, então como é que eu vou adquirir essa armadura? Eu vou adquirir essa armadura na medida do meu relacionamento com Deus, na medida que eu tiver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, eu vou me fortalecendo do Senhor e na força do seu poder. Não é verdade? Então são essas armaduras. Porque olha só, irmãos, preste atenção. Quando eu olho para um líder, eu olho assim para o pastor Marco, pastor Israel aqui, pastor Bosco, eu olho para ele e eu vejo só ele simplesmente, a pastora Lígia, a Haná, que está aqui, a pastora Cíntia, os pastores, você aí, o pastor Jeandes, a Nazaré, a Sandra. As pessoas olham para você, olhando no âmbito espiritual, elas olham e vê você ali como servo de Deus fiéis, mas quando o inimigo olha para você, ele vai ver o quê? A armadura de Deus. Ele vai ver em você uma fortaleza para resisti-lo. Ele vai ver em você o brilho de Deus, a glória de Deus. Por isso que Satanás, ele não pode prevalecer contra nossas vidas, contra a igreja, contra você, sua célula, quando você está revestido dessa armadura de Deus. Amém? Então esse é o segredo. Então, as boas obras sempre enfrentarão opositores, porque nós constantemente temos opositores. Nós vamos ter opositores. Veja como os inimigos tentaram de diversas formas paralisar a obra de Deus, a obra da construção dos muros de Jerusalém. Vamos lá ver.
Agora sim, o inimigo tem tentado diversas vezes frear você espiritualmente, impedir que você venha para a igreja, que você não vá para a célula, que você não venha para os cultos de celebração, fique em casa, que você fique lá e seja aquele tipo de cristão acomodado. E aí ele vai, gradativamente, ele vai minando a sua fé, jogando pensamentos. Ele ataca onde? Na mente, jogando pensamento. Há uma batalha na mente, há uma guerra na mente, jogando pensamentos, diversos pensamentos de incredulidade, pensamentos para você desistir da obra de Deus, das coisas de Deus, para você desistir dos seus irmãos, dos discipulados. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia diz que quando se fala do soldado de Cristo, nós devemos obter o quê? O capacete, a proteção contra os ataques da mente. Agora, veja bem lá em Neemias, capítulo 4, quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo os muros, ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. E ele diz: quando Sambalate soube, aqui fala que Neemias, ele se propôs em fazer a obra de Deus, restaurar os muros de Jerusalém, construir as casas que estavam queimadas a fogo, e as pessoas estavam em Jerusalém totalmente desanimadas, totalmente para baixo. Então alguém se levantou com o propósito de restaurar a cidade de Jerusalém. Irmão, quem é que vai restaurar as células? Quem é que vai restaurar Manaus? Quem é que vai restaurar Manacapuru? Quem é que vai restaurar Itacoatiara? Quem é que vai restaurar Paricatuba? Quem é que vai restaurar Piorini? Quem é que vai restaurar Cidade Nova? Quem? É você. É você que está me ouvindo. Você é um restaurador, reparador de brechas. Deus te chama para restaurar. Deus te chama para mudar a história do teu bairro. Agora, preste bem atenção. Você quer mudar a história do seu bairro? Você quer mudar a história da cidade? Então muda a história primeiro da sua casa. Se eu quero mudar a história do meu bairro, se eu quero mudar a história, então eu preciso começar mudando a história da minha casa. De que forma? Levantando altares para o nosso Deus. Eu estava falando agora há pouco sobre, nós estamos em guerra de altares. Guerra de altares. Por quê? Querido, cada um de nós precisamos levantar um altar dentro da nossa casa. E eu pergunto, que tipo de altar existe dentro da tua casa? É o altar de Baal, dos Baalins? Ou é o altar do Deus de Elias? Vamos levantar altares, não é verdade? Então, olha só, Sambalate, ele soube que os judeus estavam reconstruindo os muros. Sambalate é a figura do diabo, de Satanás. Ele não quer que você reconstrua os muros na sua vida espiritual. Ele não quer que você reconstrua os muros da sua casa, da sua família. Os muros que estão derrubados, caídos, é eles mesmos que destruíram. E eles mesmos vão resistir, tentar impedir que você venha construir. Pelo contrário, você tem que resistir e detonar com Satanás. Agora, tentaram desprezando e zombando dos trabalhadores da obra. E olha só o que eles estavam falando. O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade?
Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Aí eu falei a semana passada sobre isso aí. Sabe, Sanbalate, os inimigos da igreja, estão sempre colocando dúvidas no coração dos construtores. Vai cair o muro. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão crescer. Vocês não vão multiplicar. Vocês não vão romper. Espera aí, irmão. Essa palavra não é de Deus, não. O nosso Deus, Ele já nos chamou com o propósito de sermos como Neemias, restauradores, construtores. Está entendendo? Que nós vamos construir, restaurar cidades. Precisamos restaurar as cidades, sabe por quê? Porque as pessoas estão caídas. Satanás, nesses últimos dias, tem feito um estrago terrível. Sabe aonde? Na família. Satanás tem jogado o seu veneno. Quantos são os homossexuais que estão aí? Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Diz que isso é normal. É normal nada. A Bíblia é bem clara sobre isso. Às vezes as pessoas não podem mais falar, casamento de homossexual, gay. As pessoas dizem, é homofóbico. Não é homofóbico, não, é pecado. Isso se chama pecado. Deus abomina o pecado. Por isso que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Sodomismo. Porque os homens estavam desenfreados, querendo ter sexo um com os outros e até com os anjos, quando foram lá, os anjos tirar Ló lá daquela cidade terrível, cidade do pecado, Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que Satanás está investindo pesado nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, jogando mentiras e enganos, falando mentiras e passando que é verdade, passando para eles como verdade, tentando incutir na mente dos jovens que tudo é normal, que as coisas não é bem assim, que hoje nós vivemos num mundo moderno, hipermoderno, que em nome do modernismo não tem nada a ver muitas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome do modernismo, Satanás tem influenciado, jogado seu veneno de pecado e destruído famílias, jovens, adolescentes, e destruído casamentos. Pessoas têm, hoje, por qualquer coisa, estão se separando. Por quê? Porque esqueceram da base bíblica, do fundamento bíblico. Nossa casa, o nosso casamento, o nosso fundamento está na rocha que é Jesus. Se nós estamos na rocha que é Jesus Cristo, a minha casa não vai ruir, a minha família não vai ruir, a igreja não vai ruir, a igreja não vai fechar, a casa não vai fechar, nós vamos permanecer para sempre. Eis que essa é o projeto e propósito de Deus. Presta atenção. Satanás não tem poder para destruir nenhum tipo de obras a que Deus está construindo. Só se nós dermos brechas, e não vamos dar brecha. Vamos falar a verdade. Vamos falar do amor de Deus. Vamos ganhar essa cidade. Vamos ganhar o nosso bairro. Vamos ganhar Manaus. Vamos ganhar Itacoatiara.
vamos ganhar Peoridi, vamos ganhar Iranduba, vamos marchar. Está na hora, e já passou da hora em que a trombeta já está tocando para o povo de Deus marchar com um só propósito, com um só objetivo: libertar as nações, libertar as pessoas das garras de Satanás. Amém? É muito importante que nós venhamos ter essa atitude e esse coração de libertador. Lembre-se, enquanto nós tivermos vida, respirarmos nessa terra, sempre haverá inimigos, guerras, lutas. Só haverá paz quando o Senhor dizer: vem para cá, meu filho. Aí sim, nós vamos ter paz eterna. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E que você seja, e você já é, um guerreiro e uma guerreira de Deus, e um soldado que está pronto para a guerra e para derrubar os gigantes que se levantarem contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus, palavra abençoada, desafiadora para nós. E nós assim louvamos a Deus e tomamos posse, para que juntos possamos caminhar, marchar e realmente fazer a diferença, edificando as ruínas. E eu quero fazer com você uma oração nessa hora. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E você faz essa oração comigo agora, aí aonde você está. E depois disso você procura a pessoa que está com você aí assistindo, líder, diga para ele que você entregou a sua vida para Jesus. Pai, nós nessa hora quero declarar que Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida, da minha vida. Te confesso como Senhor e Salvador, escreva o meu nome no Teu livro, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Essa oração é uma oração de fé. Diga que você fez essa oração, confirme, o mais breve possível, em um dos nossos cultos, essa decisão. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui para nós, para que juntos possamos ter esse privilégio de ofertar na casa de Deus, de ofertar agora nesse momento. É um momento assim, sabe, que Deus nos dá a oportunidade de prosperarmos. Provérbios capítulo 11 e versículo 24 diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça daquele que se dispõe a vender. Ou seja, a bênção estará na cabeça, sobre a cabeça do vendedor. Então, é justo a gente semear, é justo devolver o que é do Senhor, é justo a gente não reter. Por quê? Porque Deus tem te abençoado, Deus tem nos abençoado, e é justo a gente, sabe, ter uma liberalidade para fazer isso. E a palavra de Deus diz que você vai enriquecer, e esse enriquecimento, eu acredito, que não é somente na área financeira, mas em tudo que você colocar as suas mãos, Deus vai prosperar. Amém? Então você pode, nesse momento, fazer o seu Pix, aí, você está acompanhando aqui, você pode apontar o seu celular para o QR Code também, e nós temos não somente o Pix, o nosso CNPJ, mas também o e-mail, Você pode também fazer a sua transferência através do Pix e através também das contas, no Bradesco e na Caixa Econômica, ok? Então eu quero fazer uma oração com você, quero orar contigo e dizer que domingo nós temos as nossas reuniões às 8, às 16 e às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, queremos abençoar, Deus, mais um Tadel, queremos declarar a Tua bênção e a Tua prosperidade na vida de
cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.